1 Samuel 17, versículo 40. Abra comigo. Hoje nós vamos falar sobre as verdadeiras 5 pedras de Davi, os 5 seixos dele. A Bíblia diz assim: tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia essa beira, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. Diga bem. Podemos assentar. A Bíblia diz que Davi escolheu as 5 pedras, seixos, pedras, as 5 pedras do ribeiro. Tinham que ser pedras escolhidas, não podiam ser muito pequenas, nem podiam ser muito grandes. E ele, com a experiência de sempre usar a sua funda, quando pegava o ribeiro, a beira do riacho, a beira do ribeiro, quando ele pegava a pedra, ele sabia se cabia na funda ou se não cabia. Se era grande ou se era pequeno. Não foram aquelas pedras e nem a habilidade de Davi que derruba o gigante, mas sim era aquilo que ele tinha no coração. Não são as nossas ferramentas que ganham as nossas guerras, mas aquilo que nós temos no nosso coração. Eu quero falar sobre a primeira pedra de Davi. Eu quero que você vá comigo no capítulo 17, no versículo de número 14. Primeira pedra de Davi é uma habilidade muito desprezada no meio dos crentes. A habilidade de saber ser o menor. Por mais que nós temos recebido da parte de Deus grandes coisas, por mais que nós temos progredido, prosperado em muitos hábitos, existe uma habilidade que eu e você jamais podemos esquecer, de continuarmos sabendo sermos menor. A menoridade, eu não falo sobre as debilidades, eu não falo sobre a inferioridade e nem a diminuição. A menoridade, eu falo sobre a humildade. De você ainda que esteja numa altura elevada, com postura elevada, com grandes coisas, amadurecimento, conhecimento, maturidade, você é capaz de tomar posse de coisas pequenas. Você é capaz de ser fiel em coisas pequenas. Você é capaz de compreender os pequenos que estão ao seu redor. Você é capaz de ter misericórdia das pessoas. Você é capaz de assumir posições que ninguém assume. Você é capaz de se humilhar o tempo que for necessário da sua vida para que você consiga a vitória. Ser o menor significa você entender basicamente o seguinte: Deus me fez crescer, Deus me exaltou para que eu fosse forte o suficiente para assumir responsabilidades que ninguém assumiria. Isso é ser o menor. É você ser inteligente o suficiente, é você ser responsável o suficiente, é você ser humilde o suficiente para passar por coisas sem ofensas. Os grandes se ofendem porque não foram elogiados, os grandes se ofendem porque onde ele chegou não tinha um lugar preparado para ele, na ponta, na cabeceira da mesa, não tinha um lugar para ele, ele não foi recebido com as lisonjas que esperava. Os menores não. Os menores, quanto mais eles ficam desapercebidos, melhor para eles. Davi sabia ser o menor. E você sabe qual a característica principal que eu saliento em saber ser o menor? Em você assumir as suas dificuldades e as suas situações difíceis, sem reclamação, sem murmuração, sem achar que você é grande demais para os problemas. Não, peraí, eu sou uma pessoa que eu sou madura demais, que eu sou crente demais, eu sou espiritual demais. E aí o que você faz? Você se afasta dos problemas, sendo que é só você que vai conseguir dar cabo daquela situação. Mas espera aí, eu sou uma pessoa que eu já alcancei uma altura, eu já alcancei um conhecimento, eu já alcancei uma estrutura, e agora eu tenho que passar por isso de novo? Às vezes nós nos achamos assim tão grandes, tão a alcance, tão à distância, que às vezes nós não entendemos que o problema não tem PMG. Problema é problema, né? Você
sabe ser o menor? O menor é aquele que ouve e fica quieto. O menor é aquele que ouve e ora. O menor é aquele que sabe abaixar a cabeça. O menor é aquele que sabe enfrentar as dificuldades da vida com honra e nobreza. O menor é aquele que ama os menores. O menor é aquele que sabe interpretar as coisas a nível espiritual e não humano. Davi sabia ser o menor. Você acredita que ele havia matado ursos e leões? E não fora convidado para estar na guerra? E nem por isso ficou ofendido? Pelo que você fica ofendido na sua vida? Porque você não é reconhecido? Porque você não tem o que você acha que merecia? Quantas coisas na sua vida podiam ser diferentes se o seu orgulho não fosse tão grande, se a sua arrogância não fosse tão grande, e você aprendesse a se humilhar, aprendesse a baixar a cabeça e saber que tudo faz parte da estratégia da guerra. Davi era o único apto dos irmãos para estar naquela batalha e ficou fora. E sabe como ele serviu para entrar na guerra? Pelas portas do fundo. Ele não entrou pela porta da frente. Depois de quase 40 dias de batalha, quer dizer, suposta batalha, ele entra no meio do arraial como um serviçal do pai e dos irmãos, para levar alguns alimentos e queijo para o chefe dos irmãos ali, do capitão. E aí? Você tem sabido esperar como o menor? Você tem sabido responder como o menor? Você tem sabido ficar com o coração aberto e limpo, mesmo numa situação de posicionamento menor? Você sabe que Deus é o Senhor da guerra. E muitas vezes Ele guarda o melhor da guerra por último e guarda escondido. E às vezes você não consegue entender isso, que você é o melhor da guerra. E às vezes Ele esconde você como uma ferramenta belicosa para o final. E aí você diz assim, mas espera aí, eu posso fazer, eu tenho condições, eu preciso estar, eu preciso ir, eu preciso. E Deus está guardando todo o investimento que Ele fez em você para a hora exata e para o momento exato. E aí você quer aparecer, você quer as coisas grandes, você quer o elogio, você quer os montes, você quer tudo. Você tem sabido ser o menor? Sabe, irmãos, os menores são aqueles que nunca perdem a habilidade. Os menores são aqueles que nunca perdem o discernimento. Os menores nunca perdem a responsabilidade. Os menores nunca perdem a noção. Os menores, sempre que algo acontece com eles, que não era planejado, ele diz, está nas mãos de Deus, Deus é quem está trabalhando nisso. Quando ele passa por situações pequenas, ele fica bem ambientado, porque ele já é menor. Então ele não quer nada que seja grande. As coisas grandes vêm para ele, mas ele continua sendo menor. Quando ele tem coisas grandes, o coração dele não se exalta, ele não se ensoberbece, ele não põe os pés pelas mãos, ele não perde o que conquistou. Os menores, eles não perdem o que conquistou. Por quê? Porque o progresso deles não é pela ambição, o progresso deles não é por equívoco, o progresso deles é por trabalho, por esforço, é por humildade. Então eles não perdem. Ele é patrão, mas o coração dele é servo. O coração dele é servo. Ele tem autoridade, põe as coisas no lugar, repreende, chama atenção, mas ele é servo. Dentro dele não existe arrogância, não existe soberba, não existe nada disso. A Bíblia diz assim, em 1 Samuel 17:14, que 3 irmãos de Davi haviam ido para a guerra, e Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Diga, os 3 maiores seguem Saul. Deixa os maiores seguirem Saul. Seja você um instrumento de Deus que Ele vai usar na hora certa e no momento certo. Deixa aqueles que são grandes e maiores aparecerem, fazerem, efetuarem, serem convocados, elogiados. Deixa.
Você é a ferramenta que Deus guarda para o último ataque, para trazer a vitória, para selar a vitória. Você tem que crer nisso. Você está ali com um casamento ruim, onde o seu cônjuge, totalmente ignorante, ensoberbecido, sempre está à frente, sempre calma. Você é a ferramenta belicosa de Deus, que Deus está guardando para o ataque final. E muitas vezes nós não conseguimos compactuar com Deus nessa proporção que Deus quer nos ensinar sobre a menoridade, sobre saber ser o menor, sobre calar, sobre ouvir e não dizer nada, sobre dar aquele sorrisinho de lado e a boca fica fechada. Por quê? Porque as coisas que são grandes para os homens, para Deus pode ser abominável. E as coisas pequenas diante dos olhos dos homens, quantos casamentos que são segurados pelos pequenos? Quantas situações que são seguradas pelos menores? Aqueles que não buscam, aqueles que não almejam, aqueles que não querem a fama, o elogio, a posição. É como uma construção, onde o revestimento da parede mostra o quanto é lindo, onde o piso do chão mostra o quanto ele é forte, se ele é PI 3 ou 4. Como o telhado e todos os enfeites e adornos, e o fundamento lá embaixo diz assim, só quem está segurando tudo isso sou eu. Assim são os menores. Eles seguram toda a estrutura daqueles que são a beleza, daqueles que se gabam, que se ensoberbecem. Davi sabia ser o menor. Ele era o menor dos 3. 3 irmãos, ele é o quarto, o pai dele tinha 8 filhos. Entre filhas e filhos. E a Bíblia diz assim que o pai dele manda ele fazer um serviço. Filho, vai lá na guerra. Vai lá no arraial levar algumas coisas gostosas para os seus irmãos. E ele foi. Ele já vivia parte do tempo com Saul. Já vivia parte do tempo com Saul. A Bíblia diz assim que, no versículo de número 17, disse Jessé a Davi, seu filho, toma, peço-te para teus irmãos uma efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial aos teus irmãos, para saber como que eles estão. E ele vai. Eu vou me submeter a garoto de recado? Eu vou me submeter. Você sabe que uma das vantagens de Satanás na vida dos crentes é a soberba. Os crentes não conseguem entender que a humildade é que ganha a vitória. A humildade é que ganha as batalhas. A humildade é que nos faz aprovados e aprováveis diante de Deus. E nós temos perdido muito território por causa da arrogância, da soberba. Olha lá atrás. Ah, mas hoje eu sou isso. Você não é nada, eu não sou nada. Tudo que nós somos agraciados por Deus. É tudo favor de Deus, é tudo a misericórdia de Deus. Por que eu e você não podemos nos abaixar para cuidar, para fazer, para ajudar, para estender? Será que eu sou grande o suficiente? E eu me torno tão inútil para Deus que eu não sirvo mais para ter misericórdia de alguém. Eu não sirvo mais para baixar ao nível de alguém. Eu não posso, não posso. Não posso ir atrás de alguma coisa para uma pessoa. Por quê? Porque eu sou grande demais, eu sou importante demais. Não vou perder tempo com isso, não. Quantas pessoas têm perdido a chave da graça do céu, porque se acham tão importantes, tão absolutas, que não conseguem entender que Deus gosta dos humildes. O soberbo, ele quer que fique longe dele. Mas os humildes, aqueles que se calam, aqueles que sabem colocar-se no seu lugar, aqueles que amam os seus inimigos, aqueles que oram pelos que perseguem, aqueles que são menores. Não tem importância eu ser menor. Não tem importância você ser o menor. Foi para isso que nós somos chamados. Foi para isso que nós fomos preparados. Nós fomos preparados para assumirmos a menoridade. Nós fomos chamados para isso. E por meio de nós vamos alcançar a vitória. Você diz, eu sou velho demais, maduro demais, experiente demais para isso. Não. Você pode e consegue. Você dá conta. Você consegue trazer a vitória para a sua família por meio de ser o menor.
Davi era o menor literalmente, em idade, em tudo. Até na estatura. Só que o coração dele era coração de gigante. É ou não é? Qual é a sua estatura? Hã? Sua estatura, você sabe? Não a física. Mas aquela estatura que você cabe em qualquer lugar. Você cabe na discussão. Está discutindo, você fica tranquilo. Hã? Você cabe na aflição, você cabe na enfermidade, você está ali e você sabe se comportar. Você cabe na situação difícil. Você não vai ficar se contorcendo, fazendo malabarismo, você se encaixa ali. E você sabe passar pela aflição, e você sabe passar pela dor, e você sabe passar pelo problema, sem escorregar um passo sequer. Isso é vitória, irmãos. Isso é vitória. É você olhar para trás e dizer assim: Senhor, eu sofri, eu chorei, mas não escorreguei. Isso é vitória. Eu não cometi falhas que venha me desabonar. Eu não tenho que passar de novo. Quantos crentes estão passando por provas de novo, por tentações de novo? Por quê? Vai ter que passar de novo. Por quê? Porque foi reprovado. Hã? E quando eu e você somos os menores, e quando eu e você sabemos passar pelos começos, sabemos passar pelas aflições, sabemos passar pelos confrontos, pelo debate, pela situação difícil, enfrentamos as situações. Ah, eu vou lá naquele lugar e tem tal pessoa lá que não gosta de mim, que não brigou comigo. Que jeito você vai chegar naquele lugar? Com humildade, sendo menor. Eu vou usar tal roupa porque eu vou impressionar, eu vou entrar por aquele lugar. Não. Você vai fazer totalmente o contrário. Tudo bem? Como é que você está? Quanto tempo? Sem falsidade, com sinceridade. A humildade, a simplicidade. Por quê? Porque eu e você somos filhos de um rei que não teve por usurpação ser nem Deus e nem Senhor. Ele foi o menor. Ele dizia para os discípulos: eu sou o mestre e lavo os pés de vocês. Aprendam a ser o menor, aprendam. A segunda pedrinha no alforje de Davi, eu quero falar sobre a razão e não o encantamento emocional. Se você sabe quem você é, você não cairá em encantamento emocional. As pessoas não vão conseguir convencer você que você está errado quando você está certo. Porque Satanás usa muitas pessoas com inúmeras razões. Quando Davi chega no arraial, ele começa a ouvir sobre o prêmio que receberia. E ele fica muito interessado, porque ia se tornar rico, apesar que Saul não cumpriu, né, a palavra, também ninguém esperava. Eu não espero, nem você, que ele cumprisse. Rico, os pais livres de todo imposto e casar com a filha do rei. Ele cumpriu parte só, porque lhe era interessante. E ele gostou do que ele ouviu. Aí havia muita rivalidade entre Davi e os irmãos. Por quê? Porque Davi é aquele crente assim, sabe aquele crente gostoso de você conversar? Sabe aquela pessoa assim, que não é amarga, não é rude. A Bíblia diz que ele era de pequena estatura, ruivo. E você sabe que o judeu, ele é de pele amorenada e o cabelo escuro. Então ele era diferente em tudo. Ele era ruivo, ele era baixo, o judeu geralmente é alto, e ele era gentil. E naquela época, os irmãos dele eram todos alistados para a guerra, o país não saía da guerra. Então os irmãos deles estavam sempre de sobressalto. Davi não. Davi era pastor de ovelhas, meigo, gentil, tranquilo, igual alguns crentes. Que não conseguem crer em Deus, não conseguem confiar, que, vez por outra, sofrem alguns assaltos e ficam irritados, e é o passado, é o presente, é o medo do futuro, e eles vivem assim irritados e nervosos. Você tem que tomar cuidado com o que você fala com eles, você tem que tomar cuidado com como que foi o dia deles. Por quê? Porque eles podem a qualquer momento explodir com você. E Davi não era assim. Davi era agradável, ele era gentil, ele era amável. Por quê? Porque ele cuidava de ovelhas. E mesmo quando foi para a guerra, ele sempre manteve, claro que mudou o comportamento dele, mas ele sempre foi misericordioso e uma pessoa agradável. Mas ele era jovem.
Alguns crentes que não conseguem confiar em Deus, não conseguem depender de Deus, eles ficam desesperados, dando tiro para todo lado. Quando você não está bem com alguma coisa, não cometa mais erros, além do que não estar bem. Se você não está bem com algo, está faltando confissão, está faltando diálogo, está faltando conversa com Deus, está faltando oração. A pessoa que está ao seu lado não é culpada. Você não está bem, quer ficar sério, fica sério. Ninguém vai achar ruim de você ficar sério. As pessoas vão respeitar o seu tempo que você está vivendo. Mas não você ficar atacando pessoas, ficar atacando situações por conta disso. A Bíblia diz assim, no versículo de número 29, o irmão dele diz assim para ele: o que você está fazendo aqui? Eu conheço a sua presunção. Por que Davi aparentava presunçoso? O que é uma pessoa presunçosa? Porque ele era muito firme, ele era muito convicto. Então, os irmãos dele confundiu a firmeza dele e a integridade dele e a confiança nele em Deus como presunção. Às vezes as pessoas confundem. Às vezes você repreende alguém ou é correto naquilo, a pessoa diz: você é bravo, você... Não. Aquilo é certo, é dessa maneira. Mas você acha que Davi se importava com o que os irmãos dele diziam sobre ele? Não, por quê? Porque ele não era. Ele não era. Então, se ele não era, tanto fazia se o irmão achava ou deixava de achar. Porque a comunhão de Davi era com Deus. As pessoas interpretavam ao redor de Davi que ele era presunçoso. Por quê? Porque ele chegava em tal dia e dizia assim: hoje eu matei um urso. Hoje eu matei um leão. Certamente ele comunicava com a família, mesmo que os seus irmãos não acreditavam, alguns não podiam acreditar. Quando foram chamar ele para tocar para Saul, e ele chegava contando: mãe, pai, a couraça dele, olha a coroa, olha, ele tem uma espada. E os irmãos olhavam aquilo e odiavam, porque queriam dar a vida para estar no lugar de Davi. Então eles interpretavam a alegria de Davi e tudo aquilo que ele desfrutava na vida como presunção. Interpretava a confiança, o descanso dele, entende? Como presunção. Olha lá, a guerra está saindo e esse menino está sorrindo, está brincando com os cães, está brincando com as ovelhas, está passeando, olha aí. Mas aquilo não era presunção. Era apenas confiança. A felicidade dele era tida como presunção. Às vezes as pessoas interpretam os nossos sentimentos de uma maneira contrária, de uma maneira errada. Mas ele diz: eu conheço a sua presunção e conheço... E com que você deixou aquelas poucas ovelhas? Ou seja, você não é nenhum grande pastor. Aí a implicância era tanta que Davi olha e diz assim, no versículo de número 29. O que fiz eu agora? Ou seja, eu não estou fazendo nada. Eu só estou sendo quem eu sou. Só isso. Se eu sou feliz, se eu sou confiante, se eu sou firme, se eu sou determinado, que problema você tem com isso? Você não consegue ser forte? Então não implica com quem é. Você não consegue ser feliz? Então não implica com quem é. O que Davi levanta aqui em conta é o seguinte: eu sou de uma maneira e você é de outra. E cada um é do jeito que é e serve a Deus. E o Senhor vai trabalhar na vida de cada um como quer que seja. Aí então ele olha e diz assim: mas o que é agora que eu fiz? Não fiz nada. Você tem que saber que quando você fez alguma coisa e quando você não fez. Você fez, você errou, saiu do seu quadrado, cometeu falhas e gáfias, espalhou seu problema para os 4 cantos, se deu uma de vítima. Você conhece o crente que dá de vítima? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você e eu nunca vamos ser vítimas. Nunca. Jamais Deus permitiria que nós fôssemos vítimas. Ou nós somos ovelhas levadas ao matadouro para ser purificados, melhorados, transformados, porque não somos vítimas, ou somos totalmente responsáveis ou parcialmente responsáveis por aquilo. Eu não sou vítima.
Não, quando eu passo por um problema, eu não me enxergo como vítima. Eu digo, Deus, o Senhor quer me moldar, transformar e mostrar para mim o que está errado aqui dentro de mim? Ou o Senhor quer me melhorar para a tua honra e tua glória? Mas não existe vítima no reino. Não, só existe uma vítima, Jesus Cristo. Ele se entregou por mim e se entregou por você. Agora nós não somos vítimas. Então o que eu e você precisamos entender é que quando passamos por situações, nós não podemos nos dar a reclamação e a murmuração. Não, isso aí não faz parte do meu vocábulo, nem do seu. Murmurar e reclamar não é uma prática aprovada para os crentes. Diga amém. E a Bíblia diz assim, ele diz, o que é que eu fiz agora? Quer dizer, não tem razão para isso. Se tem razão, arrepende, conserta. Não joga debaixo do tapete. Senão você mesmo vai tropeçar no monte que vai estar ali. Resolva. Resolva aqui dentro, resolva do lado de fora, conserta. Não finge que não aconteceu. Pastora, mas eu tenho medo. Quanto mais você demora para resolver um problema, mais ele cresce. Não demore. Existem problemas hoje que são maiores do que você, maiores com a sua fé, mas você pode perceber que eles não são de hoje. Eles são de ontem, de anteontem, do ontem, do ano passado, do ontem, do ano retrasado. Foram problemas que foram crescendo, 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 e quando você vê, eles são maiores que você. O problema de hoje, ele está na estatura de eu vencê-lo. Eu posso vencer o problema de hoje. Eu tenho fé para isso. Eu tenho condicionamento emocional para isso. Mas se eu procrastino, se eu vou deixando ele acumular, se eu vou deixando ele para diante, o que vai acontecer comigo? Ele vai chegar numa altura que eu não vou conseguir alcançar. Então Davi olhou e disse assim, o que é isso agora? Aí ele diz assim, pode ler no versículo, ele diz, não há razão para isso. Ele poderia ter dito, ai meu Deus, será que eu sou presunçoso mesmo? Será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo? Davi sabia quem era. Sabia quem era. Davi sabia quem ele era. Ele sabia. E ele gostava do jeito que ele era. E ele sabia que o jeito que ele era o jeito que ele tinha que ser. Quando ele se tornou mais adulto, mais maduro, ele também assumiu outro comportamento dele. E ele gostava do jeito que ele era. Nós somos de jeitos diferentes. E você precisa entender e compreender as pessoas. Às vezes você reclama do seu cônjuge, que ele é sério, mas você não sabe o peso que ele carrega nas costas. Nós precisamos aprender a entender as pessoas. Nós precisamos aprender a compreender as pessoas. Deus usa o cajado e usa a vara. Deus usa a espada e usa os passos verdejantes. Cada um tem aquilo que Deus tem formado dentro dele como um instrumento de guerra e de batalha. Não queira que as pessoas sejam como você. Não. Eu não quero que você seja como eu. E não queira que eu seja como você. Olha para as minhas responsabilidades. Olha para aquilo que eu tenho que fazer. Olha para quem eu tenho que responder. Eu olho para você e olho as suas responsabilidades. Aquilo que está sobre as suas costas. E a quem você tem que responder. Não queira que eu seja como você. Porque eu não quero que você seja como eu. Os irmãos de Davi olharam para ele e disseram assim para ele, ô irmão, o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui porque Deus me quer aqui. Foi Deus quem me trouxe aqui. Deixa Deus te colocar nos lugares exatos. Deixa Deus fazer com que você assuma posições adequadas na hora certa. Se é tempo de esconder, fique escondido. Se é tempo de Deus guardar você para a hora certa, para poder usar você, amém. Quantas vezes pessoas já passaram à sua frente em posições que você queria estar lá, mas Deus não queria que você estivesse lá, porque Deus conhecia a falência daquela situação. Então Deus não queria que você passasse por aquilo. Deus não queria que você enfrentasse aquilo. Então Deus te guardou. Ele te preservou para que você não passasse aquela situação. E no momento que você passava, você dizia assim, Senhor, que injustiça. Era eu que tinha que assumir isso. Era eu que tinha que passar. Era eu que tinha que receber quanto eu estou orando. Eu estou preparado. E o Senhor dizia, não, não é a sua hora, não é a sua vez. Vai chegar a sua hora, vai chegar a sua vez.
E você simplesmente fez o quê? Foi o menor. Você se humilhou, você entendeu, você compreendeu. O que nós precisamos, irmãos, é aquilo que Jesus diz: quem não é comigo não ajunta, espalha. Eu e você temos que estar com Cristo. Tem o período da nossa humilhação, depois tem o período da nossa exaltação. Mas se você, na humilhação, querer se exaltar, você foi reprovado. Quem exalta você na humilhação? Diga para o seu irmão. Chifrudo, diabo, capeta, é ele. Hã? Quem te exalta na humilhação é Satanás. Quem te exalta? Quem fica instigando você? Levanta a sua cabeça, vai lá, fala mesmo, se revolta, se indigna, faz valer. É o diabo. O Senhor diz: aquieta-te e saiba que eu sou Deus. Vai chegar o momento certo e a hora certa de você ser levantado e posicionado. O que nós precisamos entender é trabalharmos junto com o Senhor. A primeira pedra de Davi era saber ser o menor. A segunda pedra de Davi é ter a razão, a mente totalmente equilibrada e não infeccionada pelo emocional. Ele não aceitava encantamento emocional. Ele não aceitava alguém dizer para ele o que ele não era. Ele não aceitava a culpa, a condenação, os dardos. Ele sabia o que estava fazendo ali. Porque quem sabe ser o menor, sabe quem é. Porque a soberba confunde, a arrogância atropela. Se você sabe o menor, ninguém vai dizer para você e você vai acreditar. Dizer assim: você é rude demais. Você fala: ai meu Deus, eu sou rude demais. Não. Você é o menor, você sabe que você é grave, você é pesado, só isso. Porque o seu ofício determina isso. Sua responsabilidade determina isso. Bom, que fiz eu agora, porventura, não há razão para isto, ele diz. Não é? Versículo de número 32. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, que o servirá e pelejará contra este filisteu. Ele sabia o que ele conseguia e o que ele não conseguia. Diga para o seu irmão: você sabe o que você consegue? Como que algumas pessoas descobrem o que não conseguem? Depois que estão massacradas. É ou não é? Depois que estão massacradas. Não leva em conta. Vou dar só um exemplo. Você se casa com uma pessoa séria, brava, grave, que é de Deus. Que é de Deus. É uma pessoa de Deus. Tá? Ou seu marido, ou sua esposa. E você tem dificuldades. Você é uma pessoa assim, tem dificuldade para raciocinar, dificuldade para pensar, dificuldade para entender. E aí você quer que vá tudo bem. E aí você quer que essa pessoa seja dócil, gentil, amável, afável. É igual aquilo que eu disse das amizades. Eu sempre bato nisso. Você é frágil e é amigo de uma rocha, vai dar certo? Não. Por quê? Porque isso é uma questão de consistência pessoal. Não vai dar certo. Por mais que essa pessoa seja moldada e transformada, ela terá a sua maneira e o seu jeito de encarar as coisas, de encarar a vida. Então, você precisa entender o que você dá conta e o que você não dá conta. Você não dá conta de um filho. Você quer ter 2, 3. Espera aí. Não dá conta de um. Não consegue educar. Não consegue pôr disciplina. Não consegue ser severo. Não consegue. Não dá conta. Você vai ter 2, 3. Isso é burrice. É ou não é? É aquela velha história do sobrado. Fez uma casa terra, não tem alicerce, né, irmão Arnaldo? Para a segunda parte, não é, irmão Arnaldo? Vai querer fazer 3 andares em cima, o que vai acontecer? Vai morrer todo mundo soterrado. Vai ou não vai? Vai. Por quê? Porque não tem estrutura. Você é esposa. Você não conseguiu nem ser dona de casa ainda. Não conseguiu acertar seu casamento. Não conseguiu entender, aceitar que o homem é aquele jeitão dele lá. E aí você vai querer ter mais que um filho? Peraí, dá licença, hein? Então o que nós precisamos entender? Ele diz: teu servo irá e vai fazer a coisa funcionar e vai fazer acontecer. Se você não dá conta do recado, fique fora. Você dá conta do recado? Não dá. Fique fora.
Não entre. Não entre. Por quê? Você vai adoecer, você vai perder, você vai ficar desanimado, você vai ficar prostrado. Não entre, não vai dar certo. Tem gente que quer ser patrão. Não tem perfil nenhum, zerado para ser patrão. Como é que vai ser patrão? Como vai ser patrão? Não tem jeito, não tem perfil emocional, não tem nada. Como é que vai ser patrão? Não dá conta. Então, quando Davi disse, fique todo mundo tranquilo, todo mundo, acalma todo mundo, porque eu vou e eu faço acontecer. Oh, que arrogância. Não. A confiança do quê? Da próxima pedra. A experiência que ele tinha com Deus. De onde vem a nossa autoconfiança, a nossa autoimagem e a nossa boa estima das experiências que já tivemos, porque já passamos, já sofremos, já choramos, já perdemos. Então hoje eu sei o que eu dou conta e o que eu não dou conta. Não, pode deixar que eu dou conta. Não, isso aí eu não dou conta. Você aprende a pedrinha de ser menor, pronto. Você aprende a pedrinha de não ser envolvido emocionalmente, de ter uma autoimagem correta sobre você. Ou seja, não deixando ninguém te dizer quem você é e não exasperando na sua condição. Ele sabia que dava conta do gigante, porque ele tinha fé para isso, ele tinha experiência com Deus. Amém? É individualista, egoísta, gosta da vida solitária, por que vai casar? Pergunto eu, por que vai casar? O individualismo acaba com o casamento. Acaba com o casamento, não existe casamento. Não existe casamento. Então não casa. É ou não é? Davi sabia, não, eu vou e vou conseguir. Terceira pedrinha, vamos lá. Eu quero falar da experiência, essa é outra pedrinha. Quais são as experiências que você tem com Deus? Quantas experiências que você teve com Deus? De milagres, de curas, de provisão, de fome. Paulo dizia, eu sei, quer dizer, eu aprendi, eu sei a ter fome, eu sei o perigo, eu sei a nudez, eu sei, eu passei por isso. Pastor, eu passei, mas não sei. Orgulho. Quando você passa por privações e você não sabe ser o menor, você não aprende nada. Você só fica mais duro e mais revoltado. Mas quando você passa por situações difíceis e você é o menor e você tem uma boa imagem sobre si, você sabe o que você pode e o que não pode. Você tem experiência. Você olha para uma situação que não deu certo, você diz, glória a Deus, eu vejo sua mão. Você não fica desesperado dizendo, ai meu Deus, é o diabo, é o capeta, é o chifrudo. Não. Você analisou, olhou, viu que não cometeu erros e a situação deu errada. Você diz, aleluia, a porta que o Senhor fechou, essa porta era uma porta terrível na minha vida. Por quê? Porque você tem experiência com Deus. Você tem comunhão com Deus. Está passando uma crise, um rebuliço. Você fala, amém, Senhor, o Senhor está fazendo isso para arrumar, para consertar. E Ele fala com você. Ele diz, eu estou arrumando sua vida, eu estou consertando sua vida. O que isso é? Experiência. A experiência, essa comunhão com Deus, sabe, essa intimidade com Ele, de você entender o que Ele está fazendo, de você saber o que Ele está fazendo. Você olhar e dizer, Senhor, eu estou entendendo. Senhor, eu estou entendendo o que o Senhor está fazendo. O Senhor está mudando, o Senhor quer me melhorar. Eis-me aqui, Senhor. As pessoas começam a vir tudo de cabeça para baixo. As pessoas começam a vir tudo como fim. Você não. Você diz, oh, aleluia, o Senhor está trabalhando pela minha causa. O Senhor está fazendo as coisas do jeito que Ele quer, mudando, transformando, colocando. E é para o meu bem. Aí você olha para alguém desesperado porque algo não deu certo. Aí você fala, pensa assim, que pena, né? Você tenta aconselhar essa pessoa e dizer para o bem. Deus está trabalhando para o seu bem. Não deu certo, o negócio não funcionou, sabe? E a coisa atrapalhou, é para o seu bem. É para o seu bem, é para o seu bem. Deus sabe de tudo, Deus compreende tudo, Deus vê tudo. Compreenda as obras de Deus. Saiba que a sua vida está gravada nas palmas da mão do Senhor. Tudo é para o bem, tudo é para a glória dEle. Amém? Experiência. Ele diz no 34... Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. Perda.
Davi não se conformava com aquilo. Eu saía após ele, o feria, livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feriu o teu servo, o leão, o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Quer dizer, eu sei fazer, porque já fiz. Quando a gente passa por aflições e situações difíceis, aquelas que dão dor são mais difíceis. Mas as que não dão dor, você passa assim, parece que você está passeando. Tem umas que são doloridas, mas as outras você já fez. Olha para o seu irmão e diz que só pode fazer quando já fez. Quando você pode fazer quando já fez? Quando o desafio é maior que você. Quando é desafio comum, que bom a primeira vez, né? Maravilhoso, você vai aprender, vai errar, vai acertar. Mas desafios gigantescos, você só pode fazer quando já fez. Quando não fez, fica complicado. Por isso que o Senhor permite os exercícios pequenos a você. Consegue correr 1 quilômetro? Deus não vai colocar você para correr 10. Você vai correr 1 quilômetro só. Aí você não corre aquele 1 quilômetro porque está com preguiça. Vai empurrando o desafio para frente. E a hora de você correr 10? Você não correu 1, não vai saber correr 10. Mas essa situação vai ter que correr 10. E aí, como é que você vai fazer? Por isso que os desafios pequenos, você não pode esconder atrás de dom. Como eu sempre digo, cargo, função, é belezinha da igreja, é belezinha, é amadinha, nada disso, não é verdade? Sem performance. E aí, quando os desafios grandes aparecerem, só pode fazer quem já fez. Porque você tem experiência. Então, muito cuidado com os desafios menores que você não tem enfrentado. Eles são para exercitar você para vencer os grandes. Diga comigo, terceira pedra é a experiência. Amém. Quarta pedra. Versículo de número 37. Fé. O Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai, o Senhor seja contigo. Fé. Fé em Deus. Pastor, as coisas dizem não. A situação diz jamais. Satanás diz, que isso? Está louco. Mas a sua fé diz que sim. Contrariando a opinião de todos, contrariando a possibilidade, contrariando o favor, contrariando tudo. A sua fé diz que sim. É coisa de gente maluca. Por quê? Porque as pessoas que são incrédulas, ela diz, que isso, gente, que isso, que isso. E você ali dentro, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Eu confio, nada tira essa certeza de mim, nada tira essa confiança de mim. Aí fala assim comigo, a minha fé precisa do meu esforço. Fé sem esforço é ideologia, viu, irmãos? Eu tenho fé, aleluia, glória a Deus, mas não conta comigo. Manda os anjaiada, manda o irmão, manda o pastor, manda o missionário, manda todo mundo. Mas não manda eu não. Fé sem esforço é ideologia. Tem que ter esforço. Deus não foi e venceu Golias. Ele atirou a pedra. Quem atirou a pedra foi Davi. É você quem atira a pedra, mas é Deus quem te sustenta e dá o rumo para a pedra e a força para a pedra. Mas quem atira a pedra é você e sou eu. A fé é insubstituível. Quando acontece uma coisa ruim com você, a pessoa que está perto diz, mas e agora? Aí você fala assim, como assim agora? Agora como? É com ele, não é comigo? Ainda eu não sei. A hora que eu souber, se você quiser eu te falo, mas eu não sei ainda. É com ele. Ele vai me dizer, ele vai me falar, ele vai me dirigir, ele vai me aconselhar. E agora? Aí você fala, é mesmo? E agora não. Ou você tem fé ou eu sou um saco de batata. Você tem fé? Então você tem que crer que vai dar certo. Porque é promessa. Você tem fé, você tem que crer que dá certo. Qual é a primeira pedra que eu disse? Aprender a ser o menor. Segunda pedra, saber quem é você diante de Deus. Terceira pedra, experiência. Quarta pedra, qual é? Fé. De 0 a 10, qual é o tamanho da sua fé? Diga para o seu irmão. De 0 a 10.
Qual é o tamanho da sua fé? Quando você crê em Deus, você crê. Você sabe que vai dar tudo certo. Mas não certo do meu jeito, certo do jeito dele. As pessoas que são humildes e obedientes, elas têm mais fé do que qualquer outra. Porque ela sabe que tudo que chegar até ela, passou pela mão de Deus. Hoje eu estava conversando com o pastor, eu estava vindo, e aí nós estávamos falando do assunto, eu falei para ele, pensa assim comigo. Antes de chegar, Deus pôs a mão em cima assim, ó. Foi isso que Deus fez. Por isso que chegou. Se Deus tivesse feito assim, não teria chegado. Deus fez assim, ó. Pode passar. Foi aprovado para o controlador de qualidade. Foi aprovado por ele. Ele permitiu. Amém. É bem-vindo. Tudo que chega até mim, até você, é bem-vindo. Porque ele passou a mão e disse, pode, e passou pela mão dele. Eu não creio que nada aconteça comigo nem com você. Se você serve a Deus, se não passou debaixo da mão dele. Está com a bênção. Seja ruim, seja bom, seja o que for. Qualquer qualidade e adjetivo que você der, passou pela mão dele. Então foi aprovado. Então vem em mim, Senhor. Porque eu quero isso como funcional na minha vida. É para doer, é para chorar, é para entristecer, é para entrar em caverna, seja o que for, vem até mim, porque passou por debaixo da sua mão, Senhor. Pode vir, porque eu não estou só. O meu Emanuel está comigo. Eu amo e ele me ama e nossa amizade é boa. Sua amizade com o Senhor Jesus é uma amizade boa? Ele levanta você de madrugada assim e diz assim, ó, vamos conversar um pouquinho, porque está vindo chuva por aí. Você vira do outro lado e fala, Senhor, eu quero dormir. Ele diz, então dorme, que depois você vai gritar. Vamos conversar agora, vamos falar. E aí você levanta de madrugada, vai lá no seu cantinho de oração, dobra o joelho no chão, fala, Senhor, me ajuda. 10 minutos, 15 minutos, não sei o quanto você vai separar, mas você está ali falando com ele. E aí você diz assim, Senhor, os japoneses estão acordados, mas eu também estou, né? Eu estou falando contigo. Agora todo mundo está dormindo, mas eu estou falando contigo. Estou falando das minhas coisas, das suas coisas, não é? Aquele 15 minutinhos ali que você fica, 20, sei lá, ou tanto, você está fazendo diferença na sua história. Você acha que Deus quer falar com você porque ele está sozinho, está sentindo solidão, porque todo mundo está dormindo, ele está lá entediado, está falando, preciso conversar com alguém, você acha isso? Ele quer que você fale com ele porque você vai passar por chuvas, por vendavais, por tempestades. E aí você levanta e diz, Senhor, quero conversar contigo. Pode falar, Senhor, pode falar. Pode falar. Existem pessoas que naquela hora exata, ele abre o olho e olha no relógio. 3, 2h30, 4 horas da manhã, e ele levanta e dobra o seu joelho e diz, Senhor, eu estou aqui, eu quero falar contigo. Eu quero falar, não atrapalha ninguém, né? Fecha a porta devagarinho e vai para um lugar, não acende a luz no rosto de ninguém, deixa quem quer dormir, pode dormir. Porque tem gente que pode dormir, viu? Tem gente que é tranquilo, pode dormir, viu? Os colegas de Abraão, qual é o sobrinho de Abraão? Os Ló podem dormir. Deixa os Ló dormir, fala por irmão. Deixa os Ló dormir. Não fica com raiva no outro dia dizendo, essa madrugada orei por você e busquei a Deus e você... Não, os Ló dormem. Os Abraão ora. Ora de madrugada, levanta de madrugada, sacrifica de madrugada. Aí quem ora vai falar mal de quem não ora. Deixa os Ló dormir, irmão. Os Ló dorme que é uma beleza e fica só de carona. E é abençoado, e é gordo que é uma beleza. Deixa os Ló dormirem. Amém? Bom, eu quero falar da quinta e da última pedra, que é a humildade. Saul, você imagina o quanto que era lindo para Davi, porque Davi amava a guerra. Amava a guerra. Era lindo para Davi ilustrar aquela armadura, aquelas espadas, aquelas sandálias de Saul, que era o armamento para a guerra. Era lindo para ele. Então Saul disse assim, bom, que esse moço morra, mas que ele morra bem vestido. Então colocou nele todos os apetrechos, tudo aquilo. E ele foi até experimentar, sabe?
ele começou a andar, mas não dava certo. Porque Saul, a Bíblia diz assim que dos ombros para cima era o mais alto e Davi pequeno, miúdo. Sabe o que dá certo para você? As ferramentas que Deus tem te dado desde o início. É isso que dá certo. Não adianta você querer usar outro tipo de ferramenta, outro tipo de armadura. Não adianta. A fé é aquela do seu tamanho. A graça é do seu tamanho. É aquela que você conquistou. Não adianta eu dizer assim para você, não. É o seguinte, ó. Você tem que ter fé, irmão. Você vai lá e põe o pé e faz. A fé do outro não é do teu tamanho. Não é do seu tamanho. Você tem uma fé, o outro tem outra. Você vai querer que o outro tome uma atitude que você faria, porque a sua fé alcança aquilo. A sua força alcança aquilo. Mas a pessoa não consegue. Não consegue. Então a armadura tem que ser do nosso tamanho. O escudo tem que ser tudo conforme aquilo que nós temos. Hã? A Bíblia diz assim, que ele coloca, na parte última do versículo, não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E ele tirou de tudo aquilo sobre si. No versículo de número 39, parte B. Não posso usar isso. Às vezes você gostaria que eu fosse feliz como você, sorridente, alegre, e, né? Não posso usar isso. Cada um tem um tipo de humor. A minha felicidade é diferente da sua. As nossas armaduras são diferentes umas dos outros. Você precisa entender isso. Eu não posso querer que a sua fé seja do tamanho da minha. E você não pode querer que a sua fé, que a minha fé seja do tamanho da sua. Você precisa entender isso. Não posso. Não fica bem em mim. Hã? Não fica bem em mim. Você consegue me imaginar olhando para você, amadinha, querido, oh amado, oh, sabe, isso não pode ser. Consegue me imaginar desse jeito? Acho que até eu. Hã? Por quê? Porque cada um tem uma armadura. Cada um tem uma estrutura. Cada um. Hã? Então nós precisamos compreender isso. O que vai funcionar para as suas vitórias são as ferramentas que você já possui, que você já está acostumado a usá-las, que você tem perícia. Davi tinha perícia na espada? Não, porque não a usava. A perícia de Davi era no quê? Nós podemos conseguir o mesmo êxito. Eu com a minha força, você com a graça. Eu com a minha fé, você com o quê? Com a sua confiança, com a sua dependência. Mas nós vamos alcançar o mesmo êxito. Mas cada um de uma maneira. Pode alguns chegar antes, mas outros chegam depois. Mas todos vão chegar. Hã? Nós não precisamos ser todos iguais. Não precisamos. E eu não posso querer que você seja como eu. E você não pode querer que eu seja como você. É isso que nós precisamos entender. Respeitar a constituição pessoal de cada um. É isso que Deus fala conosco. Pastor, o que vai funcionar para mim? Conseguir. Seu jeito, sua maneira. Eu não posso usar coisas que eu nunca experimentei. Eu tenho que ter perícia na guerra. Eu tenho que ficar à vontade, eu não posso ter nada para me incomodar. Você imagina eu pregando aqui de roupa apertada, de salto alto que eu não consigo usar, né? Você imagina? Como que seria ser? Não tenho jeito disso aqui, ó, preciso dessa mobilidade. Então eu e você precisamos estar à vontade na guerra e na batalha. É isso que nós precisamos. Quantas vezes o sapato apertou, o pé estava inchado, eu tiro o sapato e prego descalço. Por quê? Porque eu não posso ter nada que me amarre, que me imobilize. Então o que nós precisamos fazer é entendermos que as nossas ferramentas é que funcionam. Não queira mudar, olha para o teu irmão e diga assim, não queira mudar. Para copiar ninguém.
A nossa mudança é só para nos parecermos mais com Ele. A única mudança permitida. Eu não posso mudar para me parecer contigo. E você não precisa mudar para se parecer comigo. Nós somos diferentes na nossa instituição, na nossa constituição. Nós somos diferentes e vamos ter a beleza dentro da nossa diferença. É claro que eu não vou agradar todo mundo. Nem você. Mas você está preocupado com isso? Hã? Eu acho que não, né? Porque o nosso objetivo é vencer, não agradar todo mundo. Eu não tenho que agradar você, você não tem que agradar a mim. Nós temos que agradar o Senhor. E sermos aquilo pelo qual viemos fazer nesta terra. Eu tenho um prazo de validade, você também. Nesse prazo de validade nós temos que estar à disposição dele. E fazermos aquilo que ele ordena e aquilo que ele manda. Diga comigo, 5 pedras que trazem a vitória. Primeira, aprender a ser o menor. Segunda, agora você diz. Como? Já esqueceu? Primeiro passo, Davi era o menor. Segundo, qual era? Ter a sua identidade. Tá. Terceira pedra. Saber o que você faz. Quarta pedra. Fé. Quinta. Humildade. Não vaidade. Não use as armas, não queira ser como ninguém. Seja você mesmo. É isso que Deus quer que nós sejamos. Do meu jeito, do seu jeito. A gente tem que melhorar, claro que tem. Parecidos com Cristo. Não fique descontente, não. Eu queria ser mais forte. Eu queria isso, queria aquilo. Tá, quer. Mas não fica se cobrando, tá? Não faça isso, não se cobre. Busque em Deus, procure em Deus e melhore. Eu queria que você se colocasse de pé. E que você entendesse que as 5 pedras que Davi pegou no riacho, ele usou uma só para derrubar o gigante. Diga, nesta guerra que eu estou, eu só preciso de uma. Quem sabe 2, 3. Pode ser que você use as 5. Mas geralmente nas nossas batalhas, às vezes nós precisamos de uma hora só de humildade, às vezes nós precisamos só de uma autoimagem para Satanás não nos equivocar, para ele não nos colocar dúvida. Às vezes precisamos só da fé. Às vezes precisamos apenas de ser o menor para passarmos aquela fase. Às vezes é uma pedrinha só. Davi precisou só de uma pedra. Ele atirou uma pedra, o gigante caiu, foi com a espada e cortou a cabeça do gigante. Essas são as 5 pedras que havia no alforje do coração de Davi, do qual ele venceu a vitória. Ele conquistou a vitória. Qual dessas pedras você precisa neste momento? Ser o menor? Ter uma visão logística e adequada sobre você? Ter experiências com Deus, das quais formaram um memorial na sua vida? Ter fé? Crer em Deus, confiar no Senhor, ter humildade, não vaidade. Cuidado com a vaidade, viu, irmãos? Cuidado com a vaidade. Seja humilde. Eu quero que você feche os seus olhos. Quero que você pense neste momento qual dessas pedras devem ser usadas nessa situação que você está passando. Às vezes você diz assim, mas nessa situação eu podia estar assim, por cima, mandando, e não, o Senhor te manda, seja o menor. Seja o menor. Quem sabe Satanás está querendo te confundir, mas você sabe quem é, você sabe que Deus te ama. Você sabe o que pode, o que não pode, o que é verdade, o que não é. Você precisa entender que as experiências que você tem com Deus são muito importantes para o fundamento da sua fé e das suas certezas. Quem sabe você está tendo experiências com Deus à sua altura e você está desprezando-as, ignorando-as. Não faça isso. Valorize as suas experiências com Deus. Valorize. Tenha fé no Senhor. Tenha fé.
Seja humilde. Eu queria que você abrisse os seus lábios agora e começasse a orar a Deus. Para que o Espírito Santo nesta noite te desse as 5 pedras das quais você destrói os gigantes. Miríades, principados e potestades. Fala, Deus, eu quero sair daqui nesta noite com o meu alforje cheio. Eu quero sair daqui nesta noite com o meu alforje abastecido. O meu coração cheio. Eu quero, diga ao Senhor agora. Todos os ataques do inimigo, te dizendo, você tem que ser o grande, você tem que ser o maior, diga não, eu vou ser o menor. Todo ataque do inimigo acusando você, você fez isso, aquilo outro, diga eu vou pedir perdão, vou me arrepender e pronto. Todo ataque do inimigo, falando com você, sobre o medo da situação, olha, você diz, eu tenho experiência com Deus. Eu sei o que meu Deus faz. Eu sei o poder dele. O diabo dizendo para você, olha, você não vai conseguir. Você diz, não, eu tenho fé e eu vou conseguir. O diabo dizendo, se ensoberbeça. Faça aquilo que dá na sua cabeça, aquilo que dá no seu coração. Você diz, não, eu vou ser humilde. Levanta a sua voz agora e repreenda todo o ataque de Satanás na sua mente, todo o ataque de Satanás no seu coração, todo o ataque do diabo na sua mente agora. Em nome de Jesus Cristo. Você não pode perder batalhas, você não pode perder guerras, porque do Senhor é a guerra e daqueles que amam a Deus. Você foi nascido para ser mais do que vencedor. Levanta a sua voz agora e repreenda todo principado, toda potestade, todas as hostes das trevas, todos os filhos das trevas, todas as obras de Satanás, tudo aquilo que Satanás tem movido, tudo aquilo que Satanás tem feito, repreenda agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda a hoste da maldade, todo espírito de soberba, todo espírito de angústia, todo espírito maligno de arrogância, todo espírito de revolta, de rebelião, todo espírito de tristeza, de angústia, de amargura, repreenda agora da sua vida em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, diga, Senhor, eu vou ser aprovado nessa aflição, eu vou ser aprovado nessa batalha, eu vou ser aprovado nessa dificuldade. Porque do Senhor é a guerra. O Senhor é o Deus da guerra. Então, em nome de Jesus Cristo, eu creio. Eu confio em Ti. Eu confio. Eu quero que você levante a sua voz bem alto e diga assim, em nome de Jesus. Eu tomo posse das 5 pedras espirituais que me traz a vitória. Eu vou saber ser o menor. Eu sei quem eu sou, a minha identidade em Cristo Jesus. Eu quero ter experiências com Deus. Eu vou ter fé. Eu tenho fé e humildade em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você levante sua mão para o alto. Em nome de Jesus. Todo dardo inflamado, toda peste, toda praga, toda a obscuridade que Satanás lança em sua mente, em seu coração, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Todo principado de encantamento, todo o principado que usou seu coração, que usa seu coração para cavar a sua cova, em nome de Jesus eu repreendo agora, que o Espírito do Senhor te revista de autoridade, de poder, para que você tenha essas 5 pedras, em nome de Jesus. Amém?